As coisas que eu não souber responder, vocês perguntam para o Soto, né, que está aí. Ok, ok. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje é 24 de agosto de 2021. Estamos no nosso seminário, chamado Seminário de Matemática Aplicada, e estamos comemorando 20 anos de existência desse seminário. Tá? Para comemorar os 20 anos, nós convidamos alguns matemáticos, né, para falar conosco, e hoje nós teremos a presença do professor Ronaldo Garcia, da Federal de Goiás. O professor Ronaldo é um colega, amigo de longa data, né? Para os que não o conhecem, ele fez o doutoramento no IMPA, sob a supervisão do professor Soto Maior, que está presente aqui. Saúde, professor Soto. E o Ronaldo tem uma quantidade bastante grande de trabalhos, bons trabalhos publicados em boas revistas. E uma das características do Ronaldo é um bom expositor, né? Eu gosto muito das apresentações do Ronaldo. E é um batalhador incansável, né, pela pesquisa e pela pós-graduação na Universidade Federal de Goiás. Tá? A palestra do Ronaldo hoje conosco é sobre linhas de curvatura e curvas de Laguerre em quádricas. Ronaldo, muito obrigado, tá? Fique à vontade. Tá, inicialmente eu agradeço ao Luiz pelo convite e vou tentar, talvez no final eu fale mais algumas palavras, mas vamos direto pro tema. E como está comemorando anos, né, então eu lembrei também que é o centenário do professor Maurício, né, que é a inspiração para uma grande geração de matemáticos brasileiros, né, e que quase completou os 100 anos, né, 21 para 2019, né, mas é uma senhora jornada, né. E já fica o convite para vocês, quando eu fizer 90, eu vou fazer o meu aniversário, minha festa de aniversário, né. Mas o assunto aqui, eu vou revisar algumas coisas e vai ser bastante informal, como eu falei para o Luiz, e vou começar de maneira, assim, arbitrária aqui, fazendo uma definição em dimensão n, mas é só para formalizar o que é o problema de linha de curvatura. Então a palestra tem dois pedaços, né? Vai ter a linha de curvatura, mas eu vou ficar restrito, basicamente, eu vou ficar restrito a esse tema no caso de superfícies. Então, a característica da linha de curvatura é que, por um ponto, né, em vez de você ter só um campo de vetores, você tem, por cada ponto da superfície, você dá N direções, né? Você tem, por cada ponto aqui, sei lá, vou fazer no R4, então, por cada ponto, você passa 3 linhas, e você quer entender como é que essas linhas tanto o aspecto local quanto o aspecto global de preferência, né? Então você tem o jogo aqui, você tem por cada ponto você passa nesse caso aqui você passa, são as direções principais, né, que são ortogonais, E1, E2, E3, EN, etc. E aí você integra essas curvinhas, né? Você integra, faz a integração desses objetos. Você tem a configuração principal que foi definida pelo Soto e Gutierrez, né? Então, para fazer a propaganda, né, aqui na notação clássica, né, é uma equação binária, né, no caso de superfície, essa equação envolve a primeira forma fundamental e a segunda, né, então você pode escrever isso como um jacobiano, né, dessas duas formas quadráticas igual a zero, e fazendo isso você obtém essa terceira forma quadrática, né. E o ponto importante que tem nessa discussão desse tipo de equação diferencial implícita é que os zeros comuns, né, quando isso aqui se anula, esse termo se anula e esse termo se anula, em geral são os pontos que a gente chama de pontos umbílicos, né, onde a superfície tem mais cara de esférica, né, ou planar, né. Então, quando as duas curvaturas são iguais, você tem esses pontos especiais que são os pontos umbílicos. E, assim, para quem nunca viu esse tipo de assunto, eu recordei rapidamente como é que você reconhece esses pontos, né. Então, aqui eu estou usando também a notação clássica, lá, vindo do Darboux, né, depois... Então, aqui vocês percebem que nessa parte cúbica,
Aqui a parte quadrática que eu estou no ponto umbilical é simétrico, né? Tem a simetria rotacional, nessa parte que está escrito em vermelho. A parte cúbica eu eliminei o termo o quadrado V, né? Então seria um coeficiente aqui, mas que você pode, com a rotação, fixar que a parte cúbica se simplificou um pouco, né? Essa simplificação aqui é feita para depois as contas serem palatáveis, né? Essa parte aqui, como eu falei que é informal, eu só coloquei para vocês verem que os tipos de pontos umbilicais que são os estáveis, né, na definição usual que o Souto e Gutierrez fizeram, você decide isso no terceiro já da superfície, né? São desigualdades, são condições semi-algébricas, né, que você define nesses coeficientes ABC. Então, você tem essa tripla de pontos ABC, e fazendo desigualdades nesses polinômios, né, você tem uma estratificação desse mundo ABC, e aí você tem regiões que têm os tipos D1, D2, D3, que para quem já está acostumado com isso, são esse tipo de figura. Aqui na teoria, esses ângulos aqui todos são 90 graus, né? Essas linhas, você tem um par por cada ponto fora do ponto umbilical, você tem duas direções, e elas cortam ortogonalmente na métrica da primeira forma fundamental, né? Então, esse trabalho aqui, o nome Darboux é homenagem ao Darboux, né, que fez esse primeiro estudo local E como o Souto sempre observa, isso aqui, a influência para o Darboux fazer isso é muito contemporâneo da época do Poincaré, né? Então, lendo o trabalho do Darboux, né, eu demorei a entender o que estava fazendo, né? Para a linguagem atual, pelo menos para mim, foi difícil, no primeiro momento, entender o que o Darboux fazia, né, as contas, mas ele fez no caso analítico, né, mas é um rigor de matemática diferente do tempo atual, né? Então, a maneira mais rigorosa de fazer isso hoje, né, é fazendo blowing-ups, né, e descrevendo essas singularidades em termos de celas e nós hiperbólicos de campo de vetores locais, né? Então, isso você pode tornar rigoroso. E o ponto importante que tem aqui, essa nomenclatura, né, desses pontos, eu acho que ela é bastante feliz porque ela te dá exatamente o que está acontecendo aqui, o que é principal, né? O que é o D1? É porque só tem uma separatriz de cada foliação que aproxima o ponto umbilical, né? Por que é D2? Que só tem duas, né? Aqui você tem um setor hiperbólico e aqui você tem três setores hiperbólicos, né? Então, do índice topológico, esse aqui tem um índice meio, esse aqui tem índice meio e esse aqui tem índice menos meio, né? Então, para quem, se estiver na audiência começando a carreira de matemático, esse tipo de objetos não é campo de vetores, né? Você não consegue fazer um campo de vetores de classe C1 com um ponto singular isolado que tem índice meio, né? Então, isso aqui é uma coisa específica da geometria dessas equações binárias de grau 2, né? E esse aqui, o que o Souto e o Gutierrez provaram é que esses modelos são estruturalmente estáveis, né? O que significa isso, né? Você tem sua superfície, se você deformar localmente a superfície para uma vizinha na topologia C3, né? Se você permitir, não permitir muita, tem que ser na ordem 3, né? E com isso você tem que esses tipos de pontos são indestrutíveis, né? Então eles são persistentes e isso você faz uma equivalência topológica, né? Então eles são conjugados, por exemplo, cada um tem um modelo distinto, né? Esses três modelos são três classes de equivalência distintas. Uma coisa que aparece nessa figura, assim, só para chamar atenção também para campo de vetores, eu não conheço exemplos. Então, você tem um teorema de dessingularização que, em geral, quando você tem um campo de vetores, né, no plano, você tem três coisas principais que acontecem na decomposição do retrato de fase perto de um ponto singular, né? Você tem o setor hiperbólico, então o setor hiperbólico, que é esse tipo de formato aqui. Você tem o setor parabólico, que é esse formato, e você tem um terceiro setor, que é o setor elíptico, né, que vai e volta, né? Então, eu não conheço nenhum exemplo de retrato de fase de linha de curvatura que tem esse setor aqui, né? O setor elíptico é uma coisa... estou escrevendo errado aqui, eu quero escrever... Esse aqui é o setor elíptico. Esse é o hiperbólico e esse é o parabólico.
Então, na teoria de campo de vetores, no plano, a gente aprende o teorema importante que tem um campo analítico tem uma quantidade finita desses objetos, né? Então, qualquer retrato de fase no plano, ele decompõe em setor elíptico, hiperbólico, etc. Você tem uma quantidade finita quando é analítico, né? Para a linha de curvatura, eu não sei fazer isso organizado, mas eu acho que vale o mesmo resultado, mas eu acho que uma coisa curiosa seria se consegue fazer, por exemplo, exemplos com infinitos setores hiperbólicos, por exemplo, né? Será que tem jeito de fazer uma quantidade enumerável de setores hiperbólicos e etc, né? Assim, exemplos bastante patológicos. E aqui eu coloquei rapidamente o de codimensão 1, porque é um primeiro aspecto que você tem que estudar nas equações diferenciais quando você perde a estabilidade, né? Então, isso aqui caracteriza a transição, né? Esse aqui é a transição, esse nome aqui significa o transito do D1 para o D2, e esse aqui é o transito do D2 para o D3. Luiz, tá ok? Tá muito rápido ou tá devagar demais? Não, show de bola. Pode ir. Então, vamos em frente, né? Então, eu vou fixar na apresentação hoje, como eu falei para o Luiz, eu vou fixar nas quádricas que, embora a quádrica seja um objeto parece que tão simples, né? Eu acho curioso que ainda tem coisas para se dizer sobre as quádricas, né? Quando você coloca curvinhas em cima da quádrica, aí muda de panorama, né? Então, essa figura aqui é uma figura que eu acho bonitinha, né? Estilizada. Então, essa aqui é uma configuração das linhas principais no elipsoide, né? E que o Soto tem um artigo interessante que ele conta a história, como é que ele foi levado a isso, que tem uma figura parecida no do Strick, né? Primeiro... Isso foi a motivação que o Soto começou esse estudo, né? Que, historicamente, ele se deu conta dessa configuração exatamente no elipsoide, né? E aqui eu coloquei de linhas pretas e verdes, são as bissetrizes, né? Então, as linhas principais aqui está de azul e vermelho. Então, se você pegar uma carta local aqui, você está com as linhas... Aqui não vai ter jeito de eu fazer, né? Mas você tem as azul e vermelha. Então, o que acontece nessa configuração do elipsoide? Todas as linhas vermelhas, com exceção dessas conexões aqui, né, dos pontos umbílicos, são fechadas, né? E azuis iguais, né? As azuis, com exceção dessa daqui e a do fundo, né, que não está representada aqui, todas as demais são linhas fechadas. O que eu desenhei de verde e preto aqui são as bissetrizes, né? Você pega essas... Eu vou desenhar de branco aqui, o preto vai então inverter as cores. E você olha essa configuração agora branca e verde, né? É bastante natural também, né? Você pode distinguir essas cores, não tem problema de distinção de cores, né? Aí você pode perguntar o seguinte, como é que é a geometria dessas curvas, né? Dessas branca e verde que eu estou dizendo aqui agora, né? Tem um artigo que eu escrevi com o Soto que a gente prova, dependendo dos eixos do elipsoide A, B, C, né? Tem as condições precisas lá para você dizer, você pode fazer uma situação, tem integrais elípticas para calcular esses números, mas você tem uma condição geométrica que você prova que, dependendo de desigualdades aqui também nessas funções que vão aparecer desses três eixos, você tem que todas essas órbitas são densas no elipsoide. Você pode fazer recorrências à vontade com essas bissetrizes, né? O próprio elipsoide, que tem as linhas principais arrumadinhas, né? Quando você pega as bissetrizes, essas curvas já são bastante complexas do ponto de vista de comportamento global assintótico, né? Então, aqui já mostra, por exemplo, assim, uma coisa só de observação rápida, é que para esse tipo de equação, né, para esse tipo de objeto, não é possível você prever o Poincaré-Bendixson, né? Então, essa é uma parte crucial do trabalho do Soto Gutierrez, de provar a densidade da estabilidade estrutural, né? E aí você tem dificuldades extras que tem no caso de campo de vetores. Você consegue adaptar muita coisa do argumento que o Peixoto fez inicialmente, mas tem coisas que você tem que ir além, né? Não dá para fazer usando as mesmas técnicas. Então, eu aviso que, às vezes, as pessoas olham para essa linha de curvatura e falam assim, mas isso é a mesma coisa, né? Você está estudando linha de curvatura, pode estar um campo de vetor igual, né? É a mesma coisa entre aspas, né? Porque você pode usar muita técnica de campo de vetores, mas nunca você pode ter certeza que
que as técnicas vão funcionar, né? Às vezes você encontra barreiras intransponíveis, né? Não tem como seguir o mesmo, né? No final da palestra, essa parte eu tenho certeza que não vou conseguir chegar lá bem. Eu queria falar dos elipsoides, a linha de curvatura do elipsoide no R4, né? Então, assim, só para fazer a propaganda aqui, assim, já... O objetivo, eu sei que eu vou passar muito rápido toda essa parte, que não vai dar tempo, mas eu coloquei aqui na apresentação para falar como é que seria a linha de curvatura do elipsoide no R4. Nessa figura aqui, uma coisa que eu vou fazer depois, essa observação, uma coisa que chama atenção aqui é o seguinte, né? Quem que são essas linhas, né? Essas linhas aqui se obtém, para quem já estudou isso, é o sistema triplamente ortogonal de superfícies, né? Então, qual que é o modelo mais simples de sistema triplamente ortogonal de superfícies? São as coordenadas euclidianas usuais que a gente tem, são os planos, né? Só que esse aqui, para efeito de curvatura, não tem graça nenhuma, porque tudo é ponto umbilical, né? Então, a pergunta é o seguinte, né? Esse é um problema foi bastante badalado, assim, e acho que ainda hoje ainda é importante esse problema, de você definir sistema triplamente ortogonal de superfícies em R3, né? E nesse caso do elipsoide, a mágica que acontece aqui é que tem uma família bastante simples, né? Ela é uma família bastante canônica, que você toma essa família de quádricas, né? Você toma A2 menos lambda, mais Y2 sobre B2 menos lambda, mais E quadrado, C quadrado menos lambda igual a 1. Se você somar essa família aqui com os lambdas, assim, para não estourar, né? O lambda não pode ser A quadrado, nem B quadrado, nem C quadrado. Por cada ponto que você tomar fora aqui dos planos coordenados, você toma um ponto P aqui, sei lá, um ponto P de coordenadas x0, y0, z0, né? Então, por esse ponto, passa exatamente 3 quádricas por ele, né? Nesse caso aqui, o elipsoide, que é o inicial, e mais um hiperboloide de uma folha e um de 2 folhas, né? E se corta ortogonalmente essa família, né? Então, você pode obter esse é o teorema de Dupin, que você obtém as linhas de curvatura nas quádricas fazendo simplesmente interseção ortogonal de quádricas, né? Daqui a pouco eu vou voltar nisso aqui, quando eu falar das curvas de Laguerre. A primeira parte disso aqui, deixa eu falar logo, só por desencargo de consciência, depois eu já posso ganhar tempo lá. Esse aqui, eu acho que a motivação inicial que a gente aprende é essa família aqui, né? x2 menos a2 mais y2 sobre b2 menos lambda igual a 1 no plano, né? Quem que é essa família aqui, né? Então fica como desafio para quem tiver iniciante, né? Por Luiz não vale não, né? Que ele já fez exercício muitas vezes. É que nesse caso a figura está na frente, mas o que vai ser? Essa família aqui agora se define família de elipses e hipérboles, né? A minha canetinha aqui, como eu estou na posição torta aqui na mesa, né? Eu não estou bem. Então você tem a família de elipses e hipérboles. Então a figurinha é a mesma, né? E o ponto que eu acho importante mencionar é que essa equação aqui, essa família de hipérboles e elipses, é definida por equação diferencial implícita da forma A, o linha quadrado, daqui a pouco vai aparecer, né? B, o linha, V', mais C, V' quadrado igual a zero, né? E eu não falei nada até agora da origem histórica, né? Mas é de propósito, né? É da onde que surgiu a linha de curvatura, né? Da onde que esse objeto veio, né? Dessa maneira que eu defini aqui, a linha de curvatura não veio dessa maneira aqui, né? Isso já é um avanço na maneira de definir. A definição original de linha de curvatura, ela está ligada ao problema de transporte, mas ela é definida da seguinte maneira geométrica, né? Que é a definição natural de linha de curvatura. O que você faz? Você pega uma superfície M, toma uma curva gama na superfície e pega a família de retas normais ao longo da curva, né? Então você cria uma superfície regrada ao longo da curva. E o teorema, o fato é o seguinte, né? O fato é que gama é linha de curvatura, se somente se a curvatura gaussiana dessa superfície é zero, né?
Então, você tem a superfície desenvolvível nesse caso, né? Então, uma linha vai ser a linha de curvatura quando essa superfície gerada pelas normais gera uma superfície desenvolvível. Então, essa é a definição que o Monge fez, né? Isso aqui é 1790 por aí, né? É uma coisa bastante... E o que o Monge, não coloquei aqui na transparência por falta de tempo, mas que isso hoje a gente já encontra na internet, né? Antigamente era difícil encontrar. O que o Monge fez, assim, essencialmente, quando você olha a prova do Monge, ele integrou essas equações diferenciais, né? Essa equação diferencial que eu fiz aqui, que eu estou falando que essas aqui funcionam, o Monge calculou, integrou isso explicitamente, né? Ele sabia muito técnica de integração de EDO dessa época, né? Então, se você olhar o livro do Monge, ele tem explicitamente essas curvas, ele integrou essas curvas e esboçou o retrato de fase das linhas de curvatura do elipsoide em cartas, né? São figuras muito bem trabalhadas, né? Verdadeira obra de arte, né, para mim, né? Uma coisa que eu acho que merece olhar, né, assim, como antecedente histórico importante, né? Aqui eu já falei isso, né? Então, o elipsoide, quando é de revolução, aqui eu estou repetindo, né? Quando é de revolução, as linhas de curvatura são os paralelos meridianos, né? Isso, e só tem 2 pontos umbrílicos, né? O polo norte e o polo sul. O elipsoide pode ser, a elipse pode ser... Esses nomes, nunca lembro os nomes dessas formas de elipse, né? Pode ser magrinho ou pode ser gordinho, né? E aqui está aqui o caso totalmente umbilical, que é a esfera, né? Esse aqui é o caso que qualquer curva da esfera vai ser linha de curvatura, porque todos os pontos são umbílicos. Então, isso aqui, do ponto de vista, não tem muita graça, porque é tudo singular, né? Aqui estou colocando várias figuras, né? Essa aqui foi feita artisticamente. Essa aqui já foi feita artística, mas com computador, né? Já é uma figura um pouco mais real, né? É e acho que não tem muito o que falar dela, né? E aqui volta na figura da família de cônicas, né? Assim, uma figura que... Então, essa família de cônicas e hipérboles, você pode mudar coordenadas, né? E naquela família pode resumir a estudar essa equação diferencial implícita desse formato, né? E nesse caso aqui, no meu caso que eu quero aqui, eu quero lambda positivo, né? Então, se você pegar as curvas integrais dessa equação diferencial, as curvas integrais disso vai ser a família de elipse e hipérbole, né? Essa aqui vai ser a família... eu vou voltar ainda na lei de curvatura, então, assim, para quem estiver aí passando tempo, guarda essas figuras na memória por enquanto. Assim, eu recomendo guardar essa figura aqui, né? Uma coisa que só para conectar aquele desenho com aquilo ali, se você representar isso aqui na carta, né? Se você pegar essa região aqui e representar na carta, exatamente a projeção lá, a linha de curvatura naquela carta escreve exatamente como essa família de elipse e hipérbole, né? Se você escrever como um gráfico e projetar, você vê que no plano você vai ver essas linhas de curvatura como essa família ortogonal confocal, né? Família confocal de elipse e hipérbole. Então tem muitas coisas entrando no jogo, né? Tem as quádricas, que é uma coisa algébrica, depois já tem a equação diferencial. Não vou falar aqui hoje, né? Mas isso aqui também é uma superfície, né? Esse aqui você pode encarar isso aqui como uma nova superfície, né? Na variável UV e na variável projetiva, que é homogênea, né? Você pode olhar na variável DUDV. Então, essa equação aqui é uma nova superfície que você gera no plano, na variável UV, e essa variável DUDV, que é homogênea, normalmente a notação que a gente usa, essa inclinação se chama de dV/du, né? Para representação gráfica, para quem gostar disso aqui, isso aqui é mais usual você fazer o du igual a um seno de θ, né? Para você ver essa figura finita, né? Porque se você colocar o p, vai para infinito, né? E você coloca o dv igual a cosseno de θ, né? Então, para fazer uma representação gráfica, é útil usar essa coordenada trigonométrica, né? Para representar um P1, né? Então, esse aqui você tem, localmente é um R2 vezes um S1, né? Então, essa superfície mora nesse espaço, né? E ela
bonita, né? Assim, é uma superfície... não trouxe ela hoje não, né? Noutra oportunidade, mas como eu já dei essa palestra assim, de várias vezes, então às vezes eu fico pensando que o público é o mesmo, então tem que inovar alguma coisa, né? Então essas coisas de Laguerre é outro objeto que é relacionado com isso. Então isso aqui é um assunto que está em desenvolvimento. Vou arriscar falar, então eu engajei o Douglas Hilário, né? E mais o Raimundo, que está entendendo essas curvas de Laguerre, né? Eu vou apresentar rapidamente quem são essas curvas, e elas são um pouco recônditas, né? Bastante recônditas, mas que eu acho que elas têm um interesse de vida própria, né? Assim, tem várias coisas Então, o que é a ideia aqui é o seguinte, né? Antes de eu falar o que é, deixa eu fazer a figura aqui. O que eu tenho aqui é o seguinte, né? Eu tenho uma superfície em R3, tomo um ponto e uma direção, né? Tomo um ponto e uma direção normal, e olho a interseção dessa superfície com esse plano. Então, você tem o plano NV, e olha a interseção, que é a interseção dessa superfície, vai dar uma curva plana. Então, isso aqui é uma... Então, sendo uma curva plana, eu posso agora esquecer esse aqui, né? Translado aqui para o plano, desenho aqui de vermelho aqui, né? Eu tenho essa curva aqui. Então, para cada V, é uma curva, mas que depende de V, né? Então, depois que eu vou fazer é girar esse V, né? Eu vou rodar o V em todas as direções. Então, a maneira que define linhas principais, né, as curvaturas principais, é o quê? Você pega essa curva plana e calcula a curvatura dela, né? Então, a notação chama KN no ponto P, né, que eu tomei, na direção V, né? Então, é simplesmente a curvatura dessa curva nesse ponto. O que eu vou fazer agora, para definir a curva de Laguerre, além de olhar para a curvatura em si, eu vou olhar para outra figurinha que está associada a ela, que é o circunosculador, né? Vou fazer aqui de conta que você faça de conta que isso aqui é o circunosculador, né? Então, agora, se eu cortar em outra direção aqui, né, vai ter outra curva verde para cá, e vai ter outro circunosculador, né? Para cada direção, vai cortando em curvas planas. Eu olho todas as seções planas, em cada dessas seções eu olho o circunosculador correspondente, né? E agora eu faço a definição formal, né? O que é uma linha de Laguerre, né? O que eu chamo de linha de Laguerre vai ser o seguinte, né? Uma curva é chamada curva de Laguerre quando em todo ponto o circunosculador é hiperosculante, né? O que eu quero dizer com isso? Que o contato do circunosculador com a curva plana é maior do que o esperado, né? Em geral, o circunosculador tem contato de ordem 3, né, com a superfície. E essas direções que tem, né, então, o que eu estou fazendo aqui agora é o seguinte, né? Deixa eu talvez a próxima figura melhor. Então, você tem essa situação aqui, né? Então, na figura que eu tentei desenhar duas posições distintas, né? Essa posição aqui, que o circunosculador tem contato 3, né? Aqui tem... essa tinta aqui não é boa, não, né? Esse aqui tem contato de ordem 3. E esse aqui tem contato maior ou igual a 3, né? O contato aqui já é de ordem superior, porque o círculo está de um lado só da curva, né? Então, assim, na minha figura aqui está contato de ordem 4, né? Então, é uma tangência, mas é uma tangência... Nesse caso aqui, é uma tangência... Não é quadrático, né? É uma tangência de ordem 4. Esse aqui é uma tangência cúbica, né? O circunosculador está furando a curva, né? É tangente, né? Então, tem aqui algumas figurinhas que eu estou tentando mostrar aqui. Não sei se está bem visível, mas a tentativa é fazer visível, né? O que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu peguei um ponto aqui, né? Para desenhar eu peguei elipse, mas não precisa, né? Só para conforto aqui do olho, né? Então eu peguei a curva verde, a curva azul é uma curva desse ponto, baseada nesse ponto. Então o que eu faço aqui é o seguinte, né? Claro que a minha curvatura aqui é diferente de zero, né? Maior que zero, por exemplo. O que eu faço? Se eu pegar um círculo pequenininho, esse laranja aqui, ele vai ficar do lado à direita aqui da curva, né? Do ponto de contato. Se eu pegar um círculo de raio muito grande,
ele fica já quase tangente à reta tangente aqui, né? Desculpa, fica quase encostado na reta tangente, é tangente à reta, é porque está centrado no eixo normal da reta, né? Esse aqui está na direção normal, esse aqui está na direção tangente, né? Então, quando eu pego esse laranja de círculo raio muito grande, então é como se eu estivesse passando de dentro para fora, né? Então, inicialmente, o círculo está dentro da região limitada pelo azul, né? Localmente aqui, se tirar uma foto aqui, e depois ele passou para fora, né? Então, vai ter algum momento de transição, né? Que é esse vermelho aqui, né? Então, nessa figura minha aqui, esse aqui é o círculo oscilador, né? Então, ele passa, então, nessa figura, o que acontece em geral é que o círculo oscilador é tangente à curva, mas ele, é só você olhar aqui nessa escala, assim, aqui está acima e aqui está abaixo, né? De uma posição, ele tá, é um contato cúbico, né? É um contato como um X3, né? Então, às vezes a gente vê muita ilustração do círculo oscilador assim nos livros, né? A gente encontra o círculo oscilador e ele desenha, aqui já desenhei errado aqui, né? Não tá boa a minha precisão aqui, mas você encontra muito desenho dessa natureza, né? Você encontra desenho assim, né? A curva aqui e o círculo oscilador aqui tangente, né? Por cima, né? Esse aqui em geral é falso, né? Não acontece essa situação, a posição correta é essa daqui. E aqui vem uma situação, eu coloquei a figura que foi feita à mão, né? Esse é artístico, demonstrando que, em geral, vai furando, né? O círculo oscilador aqui tem uma figura melhor, que espero que representa bem. Eu não vou representar no GeoGebra, eu fiz no GeoGebra, mas eu não vou dar conta de fazer isso aqui agora. Primeiro que eu não abri nem... mas tem uma ilustração dinâmica, que o que acontece, o teorema é esse daqui, né? O teorema de Kazner, não sei quem que é o pai da criança, mas aquela figura que eu fiz foi animar a figura, né? Em várias etapas. Eu peguei esse ponto aqui como um ponto de referência, né? E fui traçando os círculos osciladores, né? Então você vê que eles são encaixados, né? Então esse é sempre verdadeiro se a curvatura. Se você pega um ponto P, se a gente pega um ponto P na curva, eu vou chamar de S aqui, né? Um K de S0. Se você pegar uma família que a derivada é positiva, né? Se você pegar um arquinho da curva, nessa figura aqui, por exemplo, está um arquinho aqui da curva, onde a derivada da curvatura é monótona, né? Então significa que essa família de círculos é uma foliação dessa região, né? Eles são, envelopa a curva azul, mas são todos disjuntos, né? Então, isso aqui é uma verdadeira foliação aqui no interior dessa região aqui, né? É uma decomposição, os círculos estão perfeitamente encaixados, né? Esse aqui é um bom exemplo para a gente aprender o teorema de existência e não unicidade, né? Deixar para vocês pensarem onde é que está a não unicidade das soluções, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que essa família de círculos é a solução de um EDO, né? Mas que você não tem unicidade de soluções, embora seja uma família encaixada, quando chega no azul, né, tem problema aqui, né? Então, deixa vocês imaginarem, e para quem não conhece esse resultado, de ver que como que esse desenho é um retrato de fase, né? Estou falando para vocês, desenho é um retrato de fase, que tem isso aqui como solução. Então, você tem uma decomposição do plano, é uma foliação, então você pode orientar as curvinhas. Desculpa, então é um retrato de fase, você pode ir examinar onde que fura aqui, né? Onde que está a não unicidade. O desenho está óbvio onde que está, né? O que eu acho divertido nesse tipo de análise é você enxergar analiticamente, né? Aonde que isso... E aqui tem o primeiro resultado, que eu vou fazer só um resultado preliminar aqui dos Laguerre nas quádricas, de enxergar que o Laguerre, para você enxergar essas curvas de Laguerre, você tem que ir na terceira ordem, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, você escreve a superfície na forma normal, né? Você escreve ela na parte quadrática e escreve na parte cúbica, né? Então, as direções de Laguerre, né? Eu não comentei ainda, assim, é erro de exposição, mas quando você varia que as direções que... Você poderia perguntar, né? Você poderia perguntar nessa figura que eu fiz aqui, que quando você varia essas direções, poderia ser que não tivesse nenhuma direção que o círculo oscilador fosse hipersculante, né?
Mas de fato não, né? De fato é que você tem pelo menos uma solução, né? Aquele lema vai dizer isso. Quando você dá uma volta completa aqui no plano tangente da superfície, vai ter pelo menos uma direção aonde você está na situação de que o circuncisculador é hipercirculante, né? Todas as outras podem falhar, mas tem pelo menos uma que funciona. E aquele lema vai dizer que essa quantidade que funciona, ou você tem infinitos, o mesmo truque de sempre, né? Assim, a mesma condições algébricas de sempre. Ou você tem uma quantidade infinita de soluções, ou você tem infinitas. Então, as relações são exatamente quando essa parte cúbica é nula, né? Então, você tem esse contato nessa direção é mais degenerado, né? Então, é precisamente você olha para a parte cúbica da forma de Monge aqui, né? Opa! Aconteceu um strike aqui. Aqui tá ok. Tem alguma coisa aqui, tá maluco aqui. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou falando, não? Sim? Então vamos em frente, né? Apareceu para mim na tela aqui falando que eu saí do aplicativo, que eu tava condenado. Tá, então eu estou dizendo que essas direções de Laguerre, elas são precisamente as direções onde essa parte cúbica se anula, né? Então, em geral, uma cúbica vai ter uma direção real ou 3 reais, né? Ou infinitas, né? Então, esses pontos infinitos são raros, né? Na superfície, né? Mas então eu não vou tocar nesse assunto aqui hoje. Esse é o trabalho que o Raimundo está desenvolvendo, de caracterizar esse retrato de fase nesses pontos, né? Embora seja conhecido nas equações implícitas, o Laguerre tem certa particularidade, né? E só para assustar vocês, né, para falar que essa equação, ela tem uma cara, né? Ao que você escreve, que você modela essa condição geométrica, você modela isso derivando da curvatura normal e fazendo essa diferença do tal G e do KG, né? Essa coisa aqui, tem que fazer várias observações nisso. Aqui eu escrevi o resultado, né? Assim, tem que confiar que as contas estão certas, né? Não vou fazer isso para vocês, né? Acho que, como eu falei, é informal, mas é uma equação diferencial implícita de grau 3, né? Assim, quando você olha esse mundo aqui, então fica uma equação implícita homogênea de grau 3. O que você poderia questionar, que é legítimo, é que como o Kn vocês podem escrever assim, né? O Kn é quem? É um E, o linha quadrado, mais 2F, o linha V', mais G, V' quadrado. Os cálculos são, em geral, astronômicos, né? Assim, você tem que ter coragem para enfrentar eles, né? Embora geometricamente sejam simples, analiticamente eles te V' quadrado. Então, você viu que na expressão tem um Kn', né? Então, quando você tem um Kn', você já se espera que vai ter expressões, vai ter o duas linhas, V duas linhas, né? O KG também tem, né? O KG tem expressões que, quando você escreve o KG em coordenada, tem essas expressões, K1' menos o V', etc, né? E mais depois coisas derivadas, e mais aqui grau, até grau 5, né? Dependendo do jeito que você escreve isso. Normalmente os livros escrevem com grau 3, né? Porque coloca coluna de arco, né? Mas então essa equação é um pouco enganosa, né? Porque está dizendo o seguinte, que então, eu derivei, então já se espera, né, que vai ter derivada de ordem 2. Como o KG tem derivada de ordem 2 também, esse fator 2 aqui é mágico, né? Esse fator 2 aqui é exatamente um fator para compensar que todos os derivados de ordem 2 que poderiam aparecer nessa equação vai morrer, né? Isso é uma maneira de caipira de fazer isso. No Spivak tem uma formulação mais moderna desse tipo de coisa, que é fazer derivada covariante, né? Não vou entrar nisso aqui, mas você pode ver também que essas direções, não sei porque a minha tela aqui eu escrevo, não estou gostando desse branco aqui não, né? Não sei se ele... mas você pode escrever essas linhas como uma derivada covariante da segunda forma fundamental, né? Igual a zero, né? Uma maneira, para quem mais moderno, uma maneira elegante de escrever essa equação diferencial, né? Mas eu prefiro esse tratamento clássico, porque na hora de fazer conta, você precisa dele, né? Essa aqui não me ajuda muito eu entender os retratos de fase, né? Então eu tenho que sujar a mão e aí eu prefiro essa formulação clássica, né? Que aí você tem a carta, vou lá e faço a conta, e aí você obtém essa equação diferencial cúbica, né?
Então agora falta exemplos, né? Tudo bem, você definiu o que é uma curva de Laguerre, etc. E esse objeto, como é que ele funciona, né? Então o que eu vou tentar mostrar aqui é o resultado, que é o seguinte, né? Isso esse fato que eu descobri há pouco tempo, né? Assim que eu observei isso, é que as curvas de Laguerre no elipsoide são exatamente as curvas de nível da curvatura gaussiana, né? Então aqui faltou um i aqui, mas não vou corrigir o português não, né? Vou corrigir só a matemática. Mas sei que o Luiz Fernando está aí, ele já bateu o olho e já viu, né? Que estava o, o Luiz tem uma virtude muito grande de achar erro de capina, né? Bate o olho já eu tenho dificuldade de achar, né? Mas então o resumo da ópera aqui é o seguinte, né? Que as curvas de Laguerre no elipsoide são exatamente as curvas de nível da curvatura gaussiana, né? E isso você calcula a curvatura gaussiana de maneira sem coordenadas, você obtém essa expressão aqui, né? Para a curvatura gaussiana. É um cálculo longo também, né? Embora assim, a gente mostre assim rapidinho, fica parecendo que é simples, né? E aqui tem a figura aqui quem é o responsável aqui foi o Douglas, né? Que fez isso, né? As figuras bonitas. Então aqui você tem o que vai acontecer com essa curvatura gaussiana, que ela vai ter 4 pontos, né, de tipo centro, né, no retrato de fase, máximo ou mínimo, e 2 células, né? Então aqui você tem então aqui, como vocês estão percebendo, esse aqui vai estar no eixo maior, esse aqui vai estar no eixo médio, né? Então tá distribuído o retrato de fase da curvatura gaussiana elipsoide são essas curvas aqui, né? E para a conta inicial que eu fiz, que a gente fez, né, para chegar nisso, eu usei linha de curvatura, né? Já estava. Quando você tem que fazer conta, você tem que escolher uma coordenada que te ajuda, né? Então essa coordenada que está aqui, feia do jeito que está aqui, ela nada mais é do que resolver aquela equação que eu mostrei para vocês, né? Se você resolve essa equação aqui, e pega um ponto e resolve essa equação, então você vai chegar que a parametrização do elipsoide você escreve dessa maneira, e como você está resolvendo esse sistema triplamente ortogonal de superfície, então vai acontecer o milagre que a primeira forma fundamental vai ser diagonal, né? Vai ter uma expressão explícita. Aqui é um polinômio cúbico também, né? Tudo arrumadinho, né? A segunda forma fundamental também vai ser bonitinha também, né? Esses cálculos são longos, né? Hoje a gente faz ele no Maple, né? Mas no meu tempo, o primeiro contato que eu tive com isso, eu fiz na mão, né? E errava muito, né? Passava horas errando essas contas, né? Embora no livro falava que estava feito, eu achava que tinha que fazer, né? E as curvaturas principais, então, é só dividir um pelo outro, e aqui você escreve a equação de Laguerre, você descobre que ela tem esse fator, e esse fator aqui, depois você olha nas condições que tem as coordenadas, com as restrições que tem, né, quando você faz o cálculo, para aquela coordenada valer, ela só vale nesse retângulo, né? Aqui eu estou pegando a convenção com meu C menor que B menor que A. Então, nessas condições, então esse cara aqui é positivo, né? Então, essas soluções aqui são complexas, né? É como se fosse linha assintótica em esferas, né, no elipsoide. Você tem uma equação binária, quadrática, mas as soluções são complexas. Esse é um assunto que eu tinha vontade de entender um dia, né? Mas eu acho que eu já passei do ponto, né? Nunca pode falar isso, né? Mas tem vários desafios, né? Que é o mundo que está para ser explorado, que é estudar essas equações diferenciais implícitas, complexificar as equações diferenciais, né? Então, um problema bonito que foi perguntado, né? Só para voltar aqui lá no elipsoide de Monge, né? Rapidinho, só porque eu lembrei do problema, que é um problema para esse elipsoide, né? Então você tem as soluções aqui reais, né? Mas você pode muito bem pensar que você pode complexificar tudo, né? Você pode pensar que as variáveis x, y, z, você pode pegar agora e estender essas variáveis para complexo, né? E perguntar como é que essas folhas unidimensionais, como é que está organizada agora em C3, né? Então esse filme eu gostaria de ver e entendê-lo um dia, né? Mas eu passo o problema para frente, né? Como eu não estou tendo tempo de mexer com ele, e já tentei, né, assim, mas não sem muito sucesso,
talvez por falta de experiência nas EDOs complexas, mas essa pergunta me foi feita num seminário que eu dei no IMPA, que o Etienne Dias estava na palestra e perguntou, né, como é que é isso aqui no mundo complexo, né? Que é natural, né? Você tem uma coisa algébrica, a equação diferencial você vai complexificar ela igual, né? Então você tem todas as ferramentas e tem toda a teoria precisa se embasar dos comportamentos local de folhas, de como é que são soluções de variáveis complexas perto de pontos singulares, né? Aí tem toda uma máquina para aprender e saber usar, né? E tem surpresas, né? Assim, tem muitas coisas que a gente pensa que vai sair de maneira natural, não sai, né? Vou fazer mais um exemplo agora, o próximo. Então, isso aqui foi feito na mão, né? E depois que... aí você reconhece que isso aqui é exatamente esse pedacinho linear, né? Então, magicamente a equação fatorou, né? A cúbica, ela fatorou e fatorou nesse termo aqui, e você vê que esse aqui, essa parte UDV mais VDU é exatamente os níveis do K, né? O K igual a constante é exatamente dado por essa equação. E agora eu vou para o hiperboloide de uma folha, né? Então, de novo, no hiperboloide de uma folha vai ser as curvas de Laguerre, vai ser uma família, vai ser as curvas de nível do Gauss, mas agora tem duas outras famílias de graça, né? Porque agora a gente sabe que o hiperboloide de uma folha é uma superfície duplamente regrada, né? Por retas, né? Então, de graça, essas retas aqui, elas cumprem a equação diferencial, né? K' menos 2kg tal g igual a zero, né? São geodésicas, KG é zero e o K é zero, né? Então, derivou, deu zero. Então, você tem de graça duas famílias de linhas de Laguerre no jogo, né? Então, você tem uma coisa... E aí você tem a terceira para batalhar, né? Então, se você não escolher a coordenada certa, você acaba se enrolando na conta, né? Então, aqui a conta, embora seja chata aqui um pouco, né? Que depois, como o Luiz falou que eu posso passar exercício, né? Então, aqui o caso chato aqui, que você tem que olhar quando a gente vem de zero, né? Mas do ponto de vista algébrico, se você olhar esse aqui, essa aqui é uma parametrização do hiperboloide, e as curvas coordenadas é feita de tal maneira que os níveis, as curvas coordenadas são exatamente a imagem dessas curvas coordenadas são as retas, né? Aí se você calcula a curvatura gaussiana também dá a mesma expressão, né? Só com sinal menos, né? A curvatura é negativa. E quando você escreve a terceira equação, você obtém esse campo de vetores aqui, para quem é aficionado em estudar campo de vetores cúbicos no plano, eu sei desenhar o retrato de fase dele, né? Então fica exercício para quem é aficionado calcular o período dessas órbitas, né? Então tem muita órbita periódica fechada aí, e deixar para quem é aficionado de saber se é a natureza desses centros, né? Não vai ser isóclone, né? Porque vai ter... assim, tem pedaços que parece a equação do pêndulo, né? Você tem situações aqui que você vai aqui no jogo, você vai ter uma cela, e aqui vai ter um centro, né? E aqui você vai ter Nessa carta aqui, eu não vou arriscar aqui fazer esse desenho completar aqui, porque nessa carta eu tô com dúvida se isso aqui vai fechar na parte finita ou não, né? Mas é claro, se você está no hiperboloide, vai ter uma carta boa, né? Que você pode depois escolher outras cartas para fazer isso. E aí sim, você pode fazer isso como... Você pega uma carta, faz uma carta retangular aqui, né? Então você vai ter um retrato de fase desse campo periódico aqui nesses retângulos, né? Mas enfim, dá esse campo aqui bonitinho, né? Uma equação, um campo cúbico no plano, que vai ter os pontos singulares que precisa ter, né? Se você faz a conta. E as curvaturas, aqui nesse caso agora, a curvatura gaussiana, ela vai ter dois pontos tem o do fundo e tem as celas aqui, né? Vai ter 4 pontos singulares e tem um lado do fundo que não dá para ver, né? Então os níveis depois, quando é muito grande, são curvas fechadas que... Então isso aqui dá para ter uma visão... Passa a tesoura aqui, né? Abre isso aqui, né? Aí vocês vão ter o retrato de fase no retângulo, né? Então, a parte que eu achei interessante foi que essas curvas casou com um objeto natural também, que é a curvatura gaussiana, né? A priori, não tem porquê, né? O nível da curvatura gaussiana são exatamente essas curvinhas, né? Aqui outra perspectiva, né? Só outra figura bonita aqui de outro
E aqui está os centros, né? E essa aqui é uma figura de duas folhas, né? Só para falar que todas as quádricas normais estão feitas, então o desenho também é aqui da curvatura gaussiana igual, né? Todos eles Eu coloquei aqui não tem nada a ver com o título da palestra, mas eu coloquei essas curvas de Darboux, porque você vê a analogia dessa equação diferencial com a de Laguerre. Essas curvinhas aqui, essa equação diferencial é muito parecida com aquela lá, com exceção que tinha aquele coeficiente menos 2 aqui, né? Essa aqui é de segunda ordem legítima, né? Ela não tem como, né? Essa aqui, se você quer estudar essas curvas de Darboux na superfície, ela é a solução dessa equação diferencial. Mas só para não deixar vocês também na mão, para quem nunca viu, quem que são essas curvas de Darboux? Essas curvas de Darboux, você faz o seguinte, né? Tem um objeto que chama a esfera osculatriz, né? Dá uma curva R3, igual você tem um plano osculador, você tem uma esfera que chama esfera osculatriz. Então, quem que é a esfera osculatriz? Na linguagem de contato, você está dizendo que é a esfera que melhor aproxima da curva, tem um contato acima do que você espera, né? Então, você tem... então, a maneira que eu gosto de ver isso é ver maneira caipira. Você pega 4 pontos na curva, né? Em geral, eles não são planares, vai ter uma única esfera que passa por eles, né? Em R3, contabilidade, né? Você dá 4 pontos de S, P2 de S na curva, e depois faz o limite, né? Tem os 4 pontos, vai ter uma única esfera que passa por eles, e você faz o limite quando os 4 colapsam, né? E aí você vai obter uma esfera, que no caso é a esfera osculatriz. Então, cada curva vai ter sua família de esferas, né? Vai ter assim, anexado a uma curva, vai estar vinculado a uma esfera, com seu centro, no lugar certo. Não escrevi fórmulas, mas isso é clássico, né? Você calcula tudo isso. E a curva de Darboux, quando você pega esse ponto aqui de contato, é quando o plano tangente da superfície coincide exatamente com o plano tangente da esfera osculatriz, né? E essa condição geométrica você escreve, ao que você escreve a equação, ela se escreve analiticamente dessa forma. E essa equação diferencial é divertida, né? É complicada, eu acho ela muito complicada de analisar, mas ela é possível, né? De você estudar propriedade dessas curvas na superfície, né? Mas aqui, nesse caso aqui, é uma curva de segunda ordem legítima. E aqui eu coloquei só a referência aqui dos trabalhos sobre as curvas de Darboux. Não coloquei de Laguerre, eu esqueci, né? Tem pouco material de tradicional de curva de Laguerre, a literatura é muito escassa, então eu fico já colocando para vocês, quem souber literatura sobre curva de Laguerre, por favor, eu estou interessado, né? Nova, acho que não tem muita não, né? Antiga, tem algumas referências antigas, da década de 50, por aí tem estudos sobre essas curvas de Laguerre, né? Tem artigos sobre... Luiz, como é que tá meu tempo? Não, está no final. Tá no final? Caramba. Isso. Agora que eu vou começar... Pode começar, então. A gente tem fôlego. Não, mas eu vou respeitar o tempo deixa eu fazer rapidamente, eu vou só mostrar as figuras do elipsoide R4. Então, esse aqui foi um estudo que eu fiz com o Soto, né? E mais a Débora. De fato, eu tinha começado a estudar isso na minha tese de doutorado, né? Ficou parado séculos e depois a gente retomou isso, né? Então, o desafio, vou deixar como problema para vocês estudar isso aqui no RN, né? No RN, N maior que 4, né? Fica parecendo que é tudo a mesma coisa, mas não, né? Vocês vão ver que vai aparecer várias coisas, vários ingredientes matemáticos que eu acho relevante. Eu vou falar rápido, eu tenho quantos minutos? 10 minutos? 5? Eu me adequo. 6 minutos. 6 minutos, tá. Aqui deve ter, aqui, se vocês olharem esse número aqui, ele está dizendo que tem 25 pares, né? Eu vou concentrar só nas figuras. Vou admitir que vocês já sabem isso aqui agora, né? Que por cada ponto vai ter 3 linhas, né? E você vai ter as singularidades, né? As singularidades é quando as 3 curvaturas principais são iguais. E tem uma singularidade intermediária quando você tem K1 igual a K2 menor que K3, né? A nossa sorte, que em geral isso aqui é vazio, né? Esse cara aqui é bastante complicado olhar esse mundo aqui. Quando as 3 curvaturas são iguais, você analisar a estrutura da singularidade perto desse ponto é um desafio enorme. Mas quando isso aqui tem uma igualdade das curvaturas, em geral isso aqui são curvas regulares, né?
Então, as figuras que eu vou mostrar aqui no elipsoide vão ser, todas vão cair nesse pacote, com exceção de um caso que vai ter esse caso aqui, né? Mas eu não vou dar ênfase para ele, mas é o seguinte, o ponto, aqui tem cores, como não vai ter tempo, mas assim, depois se alguém quiser, eu posso explicar com mais calma. Essa aqui são só figuras do... aqui tem um primeiro caso que eu acho interessante, que é o caso que é duplamente simétrico, né? Tem a simetria no plano XY, tem a simetria no plano ZW, né? Então, nesse caso, a figura da linha de curvatura, você imagina que é como se fosse um S3, né? Você pode pensar que o elipsoide é um S3. O que eu estou dizendo aqui é que tem o seguinte, esse conjunto parcialmente umbílico tem a foliação 1 e 2 é singular numa curva, e a outra família vai ser singular na outra curva que é enlaçada com ela, né? Então, esse aqui seria o tipo 1, 2, né? K1 igual a K2, e o K2 igual a K3, né? Então, esse K2 intermediário, que está no meio, ele faz a ponte, né? Ele faz a ligação do K1 com o K3, né? Então, essa figura aqui, se você tira a esfera S2, S3 menos essas duas curvas, ele é folhado por toros, né? Então, todo esse mundo é folhado por toros, e os toros são decompostos por linha de curvatura, como no modelo do R3, né? Vai ser folhada por meridiano e paralelos, né? E as cores aí tem uma ginástica grande para entender como é que essas coisas se misturam e como é que faz a ponte daqui para cá, né? Então, aqui daqui para cá vai fazer ponte com elipsoides, né? Então, aqui tem uma... Eu vou para a figura que interessa lá na frente, né? Aqui já tem um caso intermediário, né? O que é um caso intermediário? É quando uma daquelas curvas, talvez eu faça ela aqui, é mais fácil eu fazer aqui ao vivo, que vocês vão percebendo o que vai acontecer. Antes eu tinha essa situação aqui, né? Tinha uma curva aqui, e tinha uma segunda que furava. O que vai acontecer agora é que essa curva aqui, o retrato de fase aqui, ele é tipo um centro e um... O que vai acontecer agora é que esse azul, por exemplo, ele vai abrir em duas curvas, né? Ele vai abrir em duas, então essa figura está dizendo isso aqui, né? E a outra, que é verde, ficou parada, né? Então você tem, aqui, você quebrou simetria só de um lado, né? Deixa eu ver se eu... Aqui você manteve, aqui você quebrou simetria, aqui você manteve, né? Então você vai ter uma simetria torta, né? Uma vai manter a simetria e a outra quebra. E finalmente, quando você vai para o caso mais global, né? Que é o caso... Vou passar tudo isso, aqui tem umas figuras... Gasta tempo. Aqui vai o caso geral, né? Quando todos os eixos são distintos, né? Então agora vai acontecer uma figura mais sofisticada, que agora aquelas duas curvas, cada uma migra para duas, né? Então o azul vira duas, e o amarelo também vira duas, né? Então vai ter 4 curvas, que as azuis com a amarela, elas são linkadas, né? O amarelo com o azul está linkado, mas o amarelo com o amarelo não, né? Ele imita um cilindro, né? E, de novo, também a parte que dá dor de cabeça para entender é a ponte, né? Como é que é a ponte dessas curvas aqui? Né? A foliação 2, né? A foliação 2 é que é a mágica aqui no jogo, né? E aí o que acontece é que acontecem essas figuras bonitas, né? Que é as bandas de Hopf, né? Então você tem linkado aqui, né? Aqui na central estou mostrando aqui a figura, o link, né? Essa verde não está linkada com azul. E você faz a ponte, então esse aqui é um cilindro linkado, né? Então é um cilindro, mas que o bordo não é um cilindro canônico desses, né? Não é o cilindro que ele está acostumado. Topologicamente é um cilindro, mas só que a curva azul está linkada com a vermelha, né? Ou, desculpa, com a verde, né? Aí a ponte é feita também por elipsoides, né? Então é bastante engenhosa a combinatória, não combinatória não, né? A geometria de entender esse... E para quem gosta de aplicações, eu sempre gosto de refrisar que esse linha de curvatura tem ramificações em várias áreas, né? Primeiro, ele foi originado no problema de transporte, né? Então, o problema de transporte hoje está muito na moda, né? Mas só que ele ganhou outra dimensão que hoje é analítico, né? O pessoal colocou ele na linguagem analítica e o aspecto geométrico foi perdido, né? Eu gostaria de recuperar um dia, para o meu consumo, entender o aspecto geométrico do problema de transporte, né? Tem a deformação de placas da elasticidade, você pode pensar que as linhas de curvatura são as direções de extremais, né? Então você pode pensar que linhas de curvatura são
as direções principais é a direção de maior estresse e menor estresse numa placa, né? Então, isso tem muita aplicação na engenharia, né? Você estudar materiais. E na ótica, né? Que é a fabricação de lentes, o conjunto focal, a fabricação de lentes está amarrada aqui, né? E que, segundo o que eu já pesquisei e conversei, isso... E aqui tem outro mundo aqui também, que são recorrentes de imagens, né? Aqui, principalmente, aqui tem um objeto que eu não sei como é que traduz em português. Uma coisa importante no reconhecimento de imagens são os RIDs, né? E esses RIDs desempenham papel central naquelas curvas de Darboux que eu mencionei, né? E na arquitetura também, né? O Soto sempre gosta de contar a história que o Monge tinha um projeto de construir uma cúpula elipsoidal, né? Mas tem muitas inspirações que você pode... porque com essa superfície que tem flat, né? Então isso te dá noção de coisas retilíneas que não são, né? Então tem muitas formas bonitas de arquitetura que exploram essas ideias de... E eu vou parar por aqui, eu acho que meu tempo já estourou 6 minutos, e obrigado aí pelo... E esse artigo aqui que eu mencionei está publicado no boletim da SBM, né? Esse aqui acho que... Eu tenho a impressão que é 2014 que está publicado. Então, paro por aqui, e se tiver alguma observação, obrigado, e desculpa a informalidade, né, mas... Ronaldo, tá excelente, excelente. O seminário é informal e é isso mesmo. Tá, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela disponibilidade. Eu deixo a palavra em aberto, por favor. Convido o professor Sotomayor, professora Cidinha, professor Farid. Fique à vontade, por favor. Parabéns pelas figuras, Ronaldo. Tá, obrigado. A metade, depende, né? A boa parte foi nós que fizemos, né? A outra parte eu empreitei para o Douglas. As novas com Douglas, né? Sim. Tem um caráter especial aí, um pouco diferente, não? Envolvendo a curvatura gaussiana também, né? Sim. Uma boa seria dar umas pistas sobre a aplicabilidade dessas curvas novas que você está estudando aí, de la guerra, ¿no? Que sea para la paz, ¿no? Sí. En lugar de la guerra, la paz. Um trocadilho, gente. Ou la guerri também, né? La guerri. La guerrisson. La guerrisson. Tá certo. Professor Farid, por favor. Ronaldo, uma belíssima palestra, obrigado. Uma pergunta sobre o discriminante da sua cúbica. Vai ser, em geral, uma curva, pode ter cúspides também. Ela tem significativo geométrico? Na primeira rodada vai acontecer o que você espera, né? Na primeira rodada vai ser uma curva regular, né? Uhum. E aí os comportamentos locais vai ser também as dobras e segue o mesmo padrão. Uma coisa que é mais intrincada que eu não falei, é uma coisa que acho que o Farid queria perguntar isso, ele está perguntando outra coisa para perguntar isso aqui, né, que ele está querendo. É que quando você tem 3 famílias de curva passando por um ponto, né, acho que uma novidade que tem, esse aqui, para fazer a aplicação para o Soto, eu falo que é para fazer tecidos, né, é a geometria do tecido, né. Então você tem um ponto, você passa 3 curvas, né. Então, aqui, automaticamente, aqui, eu vou errar na minha figura, mas automaticamente você tem uma aplicação de retorno definida aqui, né? Você pode fazer aqui vou fazer errado aqui, mas só de propósito fazer errado, mas você tem uma aplicação de retorno, sei lá, você caminha, né? Pega a família branca, depois você pega a verde, eu teria que fazer na mão certa, né? Depois pega a vermelha e etc, né? Então você fecha, então a pergunta é se fecha um hexágono ou não, né? Esse pilinha, né? Quanto vale esse pilinha, né? Tem uma aplicação de retorno, cada ponto tem um pilinha, né? E um teorema que tem que isso você prova, né? Você calcula isso aqui, você prova que essa coisa que é trivial quando a curvatura é mínima, né? Quando é mínima, acho que constante também vale, né? Quando você tem curvatura média constante, então você está dizendo que é como se você pudesse linearizar esse web, né? Você tem um 3 web, então você está linearizando
Eu acho que essa geometria dos tecidos, ela foi bastante estudada na escola alemã, perto de 1920, por aí, né? Blasch e companhia. Então, tem muito trabalho clássico sobre essa geometria dos os 3 webs, né? Mas essa parte que você perguntou, Farid, é o que mais ou menos você espera. Você tem um discriminante, o delta igual a 0, você vai olhar como é que chega essas 3 direções, né? Se chega 1 ou 3, e como é que transporta de passar de 3 para 1, né? Aí você tem que fazer essa análise, aí você é relativamente não complicado fazer essa análise, né? A minha pergunta, Ronaldo, o que significa esta curva geometricamente? Porque é uma característica que o Porte chama robusta da superfície, então ela é uma coisa nova, não é? Não, nova não, né? Assim, não sei, assim, acho que eu não sei responder sua pergunta aqui no seco, não, né? Assim, o que você... Eu entendi que a sua pergunta, mas não sei dizer o que ela tem de geometria além do que está falando, que é esse... Tá bom. Obrigado. Se você souber o nome dela, pode falar para mim, né? Eu não sei o nome dela, não, né? Não conheço. Uma coisa aqui que eu achei, que em um certo momento eu achei que estava fazendo coisa errada, é que uma coisa sutil que tem é o seguinte, você poderia perguntar, eu achei que no momento que essas contas do elipsoide, eu fiquei empacado muito tempo com elas, achando que estava fazendo coisa errada, né? É porque o elipsoide, ele é folhado por círculos também, né? Se você pega o elipsoide 3D, né, o elipsoide em R3, né, não é tão óbvio isso, mas se você pegar os pontos umbílicos e fazer os planos paralelos aos planos umbílicos, então essas seções são circulares, né? Então você tem uma família de... Aqui vai lá no fundo, e aqui igual, né? Para essa outra família aqui, se você pega o plano, os tangentes aqui, vai ter outro lá no fundo, então ele é folhado por círculo. Só que essas seções circulares aqui não tá na direção normal, né? Tá inclinada, né? Então, elas não são Laguerre, né? Assim, então, mas essas direções de Laguerre são as curvas onde a seção normal tem um contato... Porque se é círculo, então o círculo oscilador coincide, né? Mas então não é a seção... E naqueles níveis lá dos pontos da curvatura gaussiana, vai ser exatamente naqueles pontos de celas, onde essas seções aqui são esses círculos das seções aqui vai ter 2 círculos que passam por aqui, né? Passa aqui por esse ponto umbigo, passa pelo fundo, e aqui vai ter o outro, né? Então, esses níveis são exatamente essas posições críticas aqui da curvatura gaussiana. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário, por favor. Eu gostaria só de fazer um comentário. Parabéns pela palestra, Ronaldo. Maravilha. Eu ainda me lembro de alguns anos atrás, que eu acho que eu perguntei para você algum exemplo de equação da geometria de ordem 3. Sim. Pois é, então, fico feliz aqui de ver as novidades das equações de Laguerre, que não deveriam ser tão novidades assim, né? Mas, na verdade, eu não consigo dar muitos exemplos de equações de ordem 3 em geometria. Tem uma outra que eu estou brincando também, que é mas vem da geometria afim, né? Que é a cúbica que é os pontos quadráticos, né? Aí você tem uma outra, mas assim, a motivação para você, assim, para guardar essa geometria dessas curvinhas, eu gosto da seguinte analogia, né? Quando se você escreve na variável complexa uma função na forma A mais IB, então se você escolher na superfície a métrica como sendo a métrica E igual a G e F igual a 0, numa carta isotérmica, você pode escrever a equação diferencial da linha de curvatura como sendo essa função f vezes dz quadrado igual a 0, né? Então você escreve isso aqui, e o dz é o usual, né? du mais idv. Quando você vai para a superfície do R4, né, que eu iniciei meu percurso para ir para o R4 foi com a Cidinha, né, que me introduziu esse assunto, meio no aperto, né? Mas é que tem uma outra classe de curva, não as assintóticas que a gente estudou, mas tem uma outra classe de curva, que depois são as linhas que a gente chama de axiais, né? São as pré-imagens dos eixos das elipses. Se você escrever também em carta isotérmica,
Essa equação você escreve como a parte imaginária de um dz à quarta, né? Então fica essa ponte entre o 2 e o 3, né? Então, no trabalho do Raimundo, ele está também estudando essa classe aqui no plano, de maneira autônoma. Quem que é essa classe dz ao cubo, né? Não dá para escrever o Laguerre assim, né? Infelizmente, mas tem uma classe natural, e que depois parece que o Juan também já tentou, assim, não, já fez muita coisa nisso, no caso N, né? Mas do ponto de vista geométrico ficou essa lacuna entre o 2 e o 4, né? O que tinha o 3 aqui, por que estava perdido na história, né? E só um último comentário, assim, uma coisa que, a primeira vez que eu vi essa figura, eu não entendia o que falava, né? Essa figura aqui que aparece nas linhas axiais, né? É uma figura desse tipo aqui no plano, que você desenha assim, né? Bastante simples desenhar ela. É um reticulado, né, também. Você tem um ponto singular isolado. Esse está no livro Hoff, né? Para quem... Esse aqui está no Lecture Notes 1000, né? Assim, essa figura eu batia o olho lá, não entendi o que o Hoff estava fazendo. Mas aqui ele está fazendo o seguinte, por cada ponto do plano, com exceção da origem, passa duas curvas, né? Então você tem uma folhação aqui, de novo, você tem um retrato de fase, cada ponto passa duas curvas, e agora a mágica aqui que tem é que você não pode pintar de duas cores, né? Se você tenta pintar de duas cores, você chega na contradição, né? Sabe, eu desci aqui verde, vou tentar pintar aqui de vermelho, né? Então se eu for continuar aqui, eu tenho que pintar de verde de novo, né? Tem que subir aqui, então chego nesse ponto aqui, aí tem, pelos mesmos pontos, tem duas cores, né? Uhum. Então isso aqui é só um net, né? Não tem como você separar essas duas folhações. Então essa aqui é um retrato de fase, embora por cada ponto passe só duas curvas, você não tem como desenhar um retrato de fase para que você separe as folhações, né? Então esse é um problema delicado em geral quando você tem as binárias separar as cores, né? E aqui na cúbica tem os desenhos parecidos também, né, do ponto de vista local, só que você vai ter agora uma situação que vai passar por cada ponto, passa três curvas. Não vou desenhar aqui não, porque eu não vou acertar, mas você tem uma análise local que você faz e que tem por cada ponto passando três soluções, né? Então tem aquele web do tecido que eu mencionei ali, né? Uhum. E tem essa aplicação, essa autonomia pontual, né? Professor Cidinha, mais algum comentário, por favor? Não, eu só ia dizer que eu sempre aprendo com você a geometria, porque, claro que eu gosto de olhar isso do ponto de vista de singularidade de alguma aplicação especial sempre, né? No caso, os problemas sobre os quais você falou, eles se relacionam com as singularidades da família de função de distância ao quadrado. Sim, você pode encaixar ele lá, né? Exatamente. Mas a geometria é fundamental. É só isso. Obrigada. A própria curva de Darboux, né, que você mencionou, que de distância ao quadrado, lá você pode fazer o contato da superfície com esferas centrado na direção normal, né? Então esse contato em geral é tipo cela, né? E as direções principais é onde o contato é tipo cúspide, né? Ou pior, né? Então você tem todo, com o Remy, a gente estudou muita propriedade desse objeto 3D, né? Isso. Então a gente estudou as curvas de Darboux fazendo esse levantamento nesse objeto 3D. E a gente prova lá é um negócio meio, não é singular, mas é um pouco diferente, que lá no mundo apropriado, se você colocar no contexto da geometria conforme, tem todo um linguajar para chegar lá, né? Eu demorei a chegar nesse linguajar. Essas curvas de Darboux, nesse mundo aí, elas são geodésicas. Então, essas esferas osculatrices que estão aqui, lá você reconhece elas como geodésicas nesse novo mundo lá da geometria conforme, no espaço de esferas, né? Aí você tem que estudar o espaço de esferas associado à superfície. São coisas que eu acho divertidas, né? Bonito. Só não tem gás para entender tudo, né? Tinha vontade de entender, né? E pior que depois a gente entende, depois esquece, né? Esse é o pior. Tá certo. Obrigada, Ronaldo. Tá certo, Ronaldo, obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta, por favor? Posso? Vai lá, Lucas. Professor, obrigado pelo seminário, tá? Eu entendo muito pouco. Que curioso, as curvas de Laguerre, você vai fixar um elipsoide triaxial e vai intersectar com um segundo elipsoide, é isso, né? E as curvas vão ter a curvatura constante ao longo daquelas curvas, né?
Ah, Isso? sim, se você olhar como a interseção com a curvatura gaussiana, sim, né? Isso, mas o segundo elipsóide, a segunda superfície também é um elipsóide, né? Deixa eu voltar aqui na... Acho que eu já passei, não. Não, é antes. Pode voltar. Isso, esse aí. Isso. Esse é o elipsóide inicialmente, né? Você vai olhar as curvas em cima dele. Você pode tirar aqui, se você tira a raiz quadrada aqui, tá o quadrado, mas se você tira a raiz quadrada do nível, vai ser outro elipsóide, né? Ah, ok. É que esses dois elipsóides são exatamente os que aparecem no problema do corpo rígido. Ah, isso que eu ia perguntar para vocês, né, da turma da... Eu ia fazer a pergunta, eu queria fazer, da palestra, mas fazer pergunta invertida, né? Os especialistas aí na mecânica, né? Isso. Eu tenho a impressão que esse negócio está muito próximo do outro, né? Que Não, esse é exatamente esse. São exatamente as mesmas curvas. As mesmas curvas? É porque você pega o segundo elipsóide e leva o quadrado semi-eixos dele e você intersecta. Então é exatamente a mesma coisa. Eu não sei se no hiperboloide é a mesma. Também a potência. É a mesma coisa. Lá também é a interseção do elipsóide com o hiperboloide, né? Então, no caso do corpo rígido, ela é uma. Você vai olhar. São equações de geodésicas no grupo SO3. Você pega essas geodésicas no grupo SO3, leva para a álgebra de Lie e olha a trajetória do vetor na álgebra de Lie. E essa trajetória vai dar exatamente esses níveis, né? Eu fiquei chutando também, não entendo nada. No caso do hiperboloide, são também problemas que vêm de geodésicas num grupo de isometrias ali, como no caso do SO3, né? Me pareceu uma coincidência, né? E o quanto que generaliza isso, né? Nas quadráticas está acontecendo isso, né? Nas quádricas, né? Isso aí, será que é mais geral? Eu diria que não, né? Assim, da minha experiência que eu tenho, porque depois uma parte que eu não falei nada, que eu toquei aqui, uma segunda parte do estudo nosso é tentar seguir a trilha do que o Soto fez para a de curvatura, né? Não dá para seguir a trilha completa, mas você dá para estudar as órbitas periódicas, por exemplo, né? Tá. Então dá para você calcular a holonomia, a aplicação de primeiro retorno, dá para analisar se tem recorrência. Exemplo de recorrência não tem ainda não, né? Mas eu acredito que é só questão de trabalhar mais quem vai acabar achando, né? Tá. Então eu esperaria que no panorama geral fosse tipo, não linha de curvatura, né? Porque esse negócio que você tem um trace web, mas que tem uma semelhança. Eu esperaria que o caráter geral fosse, para quem mexe com esse mundo, é natural, não esperaria nada diferente, né? Tá. Okay. Depois, se você tiver referência ou passar por Luiz, eu queria ver se você tem artigos ou livros que tem essa... O que eu conheço é a solução clássica nos livros de mecânica, você vê. Agora, alguns deles mostram como é que você pega as geodésicas do SO3 e levam para lá, mais explicitamente. O Arnold faz mais ou menos, mas tem uns livros melhores aí. Mas talvez pode acontecer também no hiperboloide, algo desse tipo também. Pareceu um pouco de coincidência, porque é exatamente os dois episódios. Sim, não, essas coisas, o mundo é pequeno, né? Pois é. Obrigado, professor. Lucas, obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Ok, Ronaldo, muito obrigado, tá excelente a sua apresentação, e não era para menos, né? Professor Soto, foi um prazer revê-lo. Professora Cidinha, foi um prazer revê-la também. Professor Farid, muito obrigado. Os demais colegas, muito obrigado, tá? Parabéns pelos 20 anos, cara. Estamos ficando velho, professor. Já tá quase madurando o queijo aí, já tá... Isso. Muito obrigado, pessoal. E eu